Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para aprofundar uma temática importante para os estudantes de pós-graduação, para o desempenho nas atividades acadêmicas. Estivemos, durante os últimos 15 dias, postando no Facebook várias dicas e pequenos vídeos falando a respeito do mindset e da influência desse mindset no desempenho e na alta performance dos estudantes de pós-graduação. Hoje estou aqui para compilarmos as postagens e também para debatermos e aprofundarmos um pouco mais a respeito deste tema. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ivane de Vazan, sou coach educacional do Me Orienta Academy. Vamos aqui, então, compartilhar com vocês, aqui a tela, a apresentação do nosso PowerPoint. Um momento, que trancou agora, travou. Já vamos começar. Aguardem um instante. Ok. Então, a nossa aula de hoje é a respeito do mindset e produtividade acadêmica. O que nós vamos aprender nesta aula? O que é mindset? Como ele se constitui? O que é mindset fixo e o que é mindset flexível, ou também chamado mindset de crescimento, como e por que o mindset afeta o nosso desempenho. Você sabe o que é mindset? Essa imagem mostra um pouco, elucida um pouco do que vamos tratar. São as crenças a respeito de nós próprios, as crenças que nós temos a respeito de nós, aquilo que nós acreditamos, que podem ser crenças limitantes ou podem ser também crenças potencializadoras. E são essas crenças que, juntamente com os nossos valores, orientam as nossas decisões racionais. Mas de onde vêm essas crenças? Elas vêm da nossa vivência, da convivência do meio social em que nós estamos inseridos, também das palavras e das atitudes das pessoas que vivem conosco desde a infância, na escola, ou seja, da nossa convivência social. Vou trago um pouco aqui algumas reflexões sobre a minha vida para ilustrar o que é esse mindset. Eu mesma não tinha ideia do quanto o meu mindset tinha afetado e tinha sido determinante na minha escolha profissional. Eu somente descobri isso quando eu fui estudar coach e fui me aprofundar em programação neurolinguística e neurociências. Foi aí, aprendendo a respeito do sistema límbico, o local no nosso cérebro onde ficam localizadas as nossas emoções, que eu compreendi que tinha acontecido uma emoção muito forte na minha infância que determinou a escolha da minha vida profissional. Então, vou tentar resumir rapidamente essa minha história. Então, vou contar um pouco as minhas lembranças na época de escola e as minhas relações com meus irmãos e com meus pais. Fazendo uma sessão de PNL, de repente salta em minha memória uma lembrança de eu chorando no canto da sala, meu pai apontando o dedo para mim com cara de muito bravo e dizendo que proferindo as seguintes palavras: essa menina é muito burra. Ele disse isso num momento realmente de um sentimento forte de desencantamento dele, porque ele estava me explicando um conteúdo de matemática que eu precisava me apropriar para fazer a prova no dia seguinte. Ele me explicou várias vezes e eu não conseguia entender. E aí ele teve essa atitude comigo e foi mais forte do que se ele tivesse me batido, ou tão forte quanto. Porque o impacto dessas palavras marcaram profundamente a minha história de vida. E somente atualmente, né, somente hoje, fazendo PNL, é que eu realmente detectei que isso foi determinante na minha escolha profissional. Eu acabei, embora eu tivesse como sonhos, né, os meus sonhos na época dos meus 9 anos fosse ser cantora, porque eu gostava do ramo artístico, eu gostava muito da artes. Eu não pude realizar esse sonho porque meu pai não me deixou concretizar isso, porque dizia
no imaginário dele, na sua mente, artes era coisa para vagabundo, não era profissão. Naquela época, na década de 60, esse era um conceito quase que generalizado naquela geração, naquele momento. Então, eu tive que desistir da minha vontade de ser cantora, tive várias oportunidades para isso, mas não concretizei. E aquelas palavras do meu pai de que eu era uma menina burra, de que eu não era inteligente, me magoaram muito, mas eu não fiquei magoada com o meu pai, porque na verdade ele era o meu ídolo. A mágoa era comigo mesma, por não conseguir atender as expectativas do meu pai. E eu precisava fazer alguma coisa para que eu pudesse mudar aquela percepção do meu pai a meu respeito. Embora tivesse sido muito impactante, porque se o meu pai, que é a pessoa que eu mais amo na vida, e o meu ídolo está dizendo isso, né? Será mesmo que eu sou burra? Mas eu não quis acreditar nisso, e nesse momento, hoje eu sei disso, né? Eu tive um mindset de crescimento e me esforcei ao máximo, estudei muito, além do normal para uma menina da minha idade, porque eu só queria estudar e viver em cima dos livros, para mudar aquela imagem que meu pai tinha de mim. E essa tinha sido a minha meta dali para frente na minha vida, né? E eu estudei muito física e matemática, com muito empenho, e, portanto, por isso mesmo eu acabei sendo as matérias que eu mais me dava bem na escola. E quando foi na época de escolher a minha vida profissional, contra todas as evidências dos testes vocacionais, eu escolhi que eu queria fazer engenharia ou matemática. E como eu, muito jovem, com 17 anos, eu fui para Santa Catarina, saí da casa dos meus pais e fui estudar fora da minha cidade natal, aqui no sul, no país, né? Eu fui para Santa Catarina e tive que estudar durante o dia e para poder me sustentar. Então eu acabei fazendo matemática porque era o único curso das ciências exatas noturno que me permitia trabalhar durante o dia e estudar à noite. Eu terminei o curso em 4 anos, padrão, e no final do curso, no dia da minha formatura, eu lembro da alegria do meu pai e o orgulho nos olhos dele por ter uma filha formada no ensino superior em matemática na área das exatas que ele tanto gostava e admirava. E eu acabei, no final do curso, tendo a oportunidade de ir para o ITA, fazer uma pós-graduação. Do ITA, eu acabei indo para a Universidade do Rio Grande para ser professora no departamento de matemática. Mas lá no ITA eu já percebia que lidar apenas com a lógica abstrata da matemática, com a simbologia, com aquele jogo, né, dos teoremas e das demonstrações, era interessante, mas não era o que eu queria para toda a minha vida. Ficar 8 horas do dia em cima de um papel provando teoremas não era o que realmente eu desejava para a minha vida. Então, eu comecei a me desencantar com a questão da engenharia. Nos primeiros 4 anos, eu trabalhei com os cursos de engenharia na universidade, dando as disciplinas básicas para engenharia, cálculo 1, 2, 3, aquelas disciplinas, álgebra linear, aquelas disciplinas básicas para um curso para a formação de um engenheiro. Mas, depois de 4 anos, eu tive a oportunidade de escolher em que área eu desejava atuar e, com a estruturação do nosso departamento, eu acabei escolhendo atuar com os cursos de formação de professores nas licenciaturas de matemática, física, química e biologia, e acabei me envolvendo e participando ativamente num centro interdisciplinar com profissionais de todas essas áreas. E isso foi me constituindo na área mais humana, lidando com a questão da formação de professores. E foi o que me realizou. Então, no meio do percurso, eu encontrei o caminho para me levar para essa área a qual eu era mais dotada, que era a área das ciências humanas. E que acabou se confirmando, que o que mais me realizava era realmente esse contato com as pessoas.
E hoje, com o coach, descobri no coach também uma forma de continuar atuando, porque eu já estou aposentada, embora ainda atuando como professora colaboradora na minha instituição, e também participante do grupo de pesquisa, eu resolvi estudar um pouco mais a respeito de neurociências e acabei encontrando coach e fazendo vários cursos. E realmente é uma área que me encantou devido à possibilidade de ajudar muitas pessoas na questão do seu lado mais emocional até do que racional. Então, aliei, né, o coaching à minha profissão para orientar aí os estudantes de pós-graduação que travam no meio do processo, muitas vezes não por falta de capacidade intelectual ou racional, mas mais por um problema de falta de equilíbrio emocional. Ok? Então, vejam que foi determinante a minha escolha profissional, aquele fator que aconteceu lá na minha infância e que, de certa forma, foi o desencadeador, foi o sentimento desencadeador que me impulsionou a escolher as ciências exatas como profissão. Então, isso é importante se autoconhecer para ter clareza, né, das nossas escolhas. Como diz o meu teórico que eu estudei no pós-graduação, né, no meu doutorado, Francisco Varela, todo racionar tem por trás um emocionar. Né? Então, não existe razão sem emoção. Qual a emoção que move a minha razão? É a pergunta que devemos sempre fazer quando tomamos uma atitude, uma decisão em nossas vidas. E, então, onde que eu consegui chegar? Bom, vocês já sabem, eu consegui ser professora universitária e terminar a minha carreira aí no auge com um título máximo que era de doutorado. Mas então vamos compreender um pouco mais o que é essas pessoas com mindset fixo. Vejam que, por que eu contei essa minha história? Porque eu poderia ter transformado aquela adjetivação do meu pai e ter assumido que eu realmente era pouco dotada, que era pouco inteligente e que não teria capacidade para as ciências exatas. Diferente disso, eu resolvi que eu ia me esforçar, dedicar mais do que o normal e que eu ia conseguir superar e ser uma boa matemática. Então, eu, na verdade, suplantei essa questão do mindset fixo e transformei o meu mindset em mindset de crescimento. Isso é importante saber como transformar. Né? Então, o que são pessoas com mindset fixo? São aquelas que se consideram inteligentes, que consideram a inteligência nata. Se eu nasci burro, eu vou ser burro toda a vida, e se eu nasci bem dotado intelectualmente, inteligente, eu vou ser inteligente a vida inteira. Era isso que se acreditava, né, nos primórdios lá do estudo da mente. Mas hoje, com os estudos da neurociência, com o avanço dos estudos na área de psicologia e também da psicologia cognitiva e a neurociências, sabemos que 50% realmente é inteligência nata. Né? A gente nasce com uma genética para isso. Mas os outros 50%, a gente pode modificar através do empenho, dedicação e muito estudo. Né? Então, não é determinante essa inteligência. E nós temos duas situações que caracterizam o mindset fixo. Nós temos aqueles que se consideram menos dotados, então são aqueles que assumem a sua condição de inteligência nata, né? Se eu tivesse me assumido como burra, como meu pai estava me dizendo, né? Eu não teria enfrentado o desafio de fazer um curso das ciências exatas e nem tampouco chegar tão longe, ir para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica fazer pós-graduação. Eu realmente não assumi esse mindset fixo. E tem aqueles que se consideram inteligentes, aquelas famílias que elogiam seus filhos, né, dizendo, o fulano é o mais inteligente, o fulano é o máximo, o fulano não precisa estudar, ele apenas presta atenção na aula e ele grava e depois ele vai para a prova e ele tira nota 10 sempre. Né? Também esse mindset fixo de ser inteligente pode não ser
o mais adequado, não é o mais adequado, porque cria nas crianças um medo do erro, um medo do fracasso. Inconscientemente, a pessoa busca as atividades, foge das atividades mais desafiadoras, com medo de perder o pedestal, né, de pessoa mais inteligente. Então, é importante conhecer isso também, porque essas crianças, em geral, elas sentem medo de fracassar, e se o desafio for muito grande, elas desistem de se empenhar naquele desafio. E as pesquisas da Carol Dweck, que é uma psicóloga norte-americana, que investigou a atitude das crianças e o comportamento das crianças diante dos desafios, mostra isso. Nós vamos ver mais adiante aqui na apresentação. Então, o fracasso derruba essas pessoas porque elas consideram que o erro e o fracasso é um atestado de burrice. Então, elas não querem ser consideradas, né, terem esse atestado. Mindset flexível ou de crescimento. O outro mindset que nós podemos ter é de crescimento. E o que é esse mindset de crescimento? São aquelas pessoas que consideram que, através do esforço e da dedicação, elas conseguem aumentar o seu desempenho, a sua qualidade numa determinada área. Elas não desanimam diante do fracasso, muito pelo contrário, elas consideram que o fracasso e o erro são oportunidades para aprender mais. Elas usam o erro e o fracasso como oportunidades para aprender algo novo. Elas não se envergonham diante dos erros, porque consideram que o erro e o fracasso são desafios para o seu aprimoramento. Em geral, os grandes atletas que chegam no primeiro lugar do pódio, né, são atletas que pensam assim, a cada erro eles pensam, como que eu posso aprender com esse erro? Qual estratégia que eu tenho que adotar no próximo campeonato para que eu consiga chegar ao primeiro lugar? Então, o erro não é nada ruim. O erro diz que eu preciso de mais treinamento. Também a resiliência é uma qualidade das pessoas de mindset de crescimento. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que ela cai, mas ela levanta novamente. Nós experimentamos essa noção de resiliência quando nós somos crianças aprendendo a andar de bicicleta. A criança, quando aprende a andar de bicicleta, quando jovem mesmo, a primeira vez que ela sobe na bicicleta, provavelmente ela cai, ela leva um tombo, 2, 3, até que ela se equilibra. É através do treinamento, do cair e levantar, através do erro, do fracasso na primeira tentativa, na segunda, que ela vai corrigindo, né, a estratégia para se manter em cima da bicicleta e manter o equilíbrio. Então, a resiliência é isso. Né? São pessoas que, de mindset flexível, são pessoas que superam as suas fragilidades com muito trabalho, com muita dedicação e com atenção àqueles que sabem mais, diferente daqueles de mindset fixo que procuram exatamente os mais fracos, né? Principalmente aqueles que se consideram inteligentes. Ele não quer se aproximar do mais inteligente que ele, para não ter concorrência. E se ele é o mais inteligente, então não pode ter um mais inteligente do que ele. Então, inconscientemente, ele se afasta das pessoas que podem ser seus concorrentes. E os de mindset de crescimento fazem o contrário, eles se aproximam das pessoas que sabem mais, porque é com esses que ele vai aprender alguma coisa nova. Então, o lema das pessoas de mindset de crescimento é como aquele ditado chinês, eu sou como um bambu, quanto mais me curvo, com mais força me levanto. Nós disponibilizamos nas redes sociais essa lista, essa história em quadrinhos, que mostra o diálogo entre o Calvin e a Suzy. A Suzy está estudando, e o Calvin chega e ele fala para ela, o que você está fazendo? E ela explica que ela está estudando porque vai ter aula no dia seguinte, vai ter prova no dia seguinte, e ela está repassando a matéria. E aí o Calvin pergunta para ela, mas você faz isso mesmo, todos os dias? Você faz tudo isso para enfrentar uma prova? E aí ela disse assim, bom, agora eu entendi. E aí ele meio que dá de lado, assim, de ombros e diz assim, como que despeitosamente, né? Eu achava que você fosse esperta. Então veja que esse diálogo aqui, nessa história em quadrinhos, ela mostra que o Calvin, ele tem um mindset fixo, porque para ele a pessoa que se esforça, que se dedica, que estuda, que precisa fazer todo esse esforço, não é esperta, não é inteligente. Então, ele caracteriza o exemplo do mindset fixo,
E ela, que é uma pessoa que se dedica, que estuda, que acredita na dedicação, no estudo, ela, do empenho dela, ela tem um mindset flexível ou de crescimento. Né? Nas pesquisas da Carol Dweck e de outras pesquisas também, outros pesquisadores começaram a investigar como que era o comportamento e a mente das pessoas que tiveram grande sucesso, tanto grandes atletas como também físicos e cientistas, políticos que realmente fizeram uma diferença na vida, se tornando grandes personagens na história da humanidade, né? Então vejam aqui nós temos uma imagem de Stephen Hawking, um grande físico que faleceu esse ano, infelizmente. Ele teve uma doença degenerativa e começou a perder a mobilidade das pernas, depois dos braços, perdeu a fala, e mesmo com todas as suas limitações físicas, ele continuou se comunicando e produzindo ciência para deixar um legado para a humanidade, né, com auxílio de equipamentos de alta tecnologia aí da área computacional. E olha o recado que ele nos dá. Não importa o quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Stephen Hawking. E ele foi pesquisador e deixou um legado aí, que é o desenvolvimento da teoria dos buracos negros, né? Então, vejam, ele era uma pessoa que tinha um mindset de crescimento, ele exatamente como aquele bambu que não se curva diante das dificuldades, e ele tinha uma missão, um propósito de vida, deixar um legado científico para a humanidade, enquanto físico, né? Vejam, as pesquisas, Carol Dweck fazendo pesquisas, estudando as mentes de sucesso e também estudando o comportamento dos estudantes na escola, ela detectou que os estudantes considerados de QI muito alto, muito mais elevado, né, não foram as pessoas mais brilhantes, não foram as que se destacaram na vida. Os considerados grandes homens, com H maiúsculo, da história da humanidade, eles eram aqueles que tiveram mais dificuldades durante a escola. Um exemplo disso foi Einstein, que inclusive foi rejeitado várias vezes na escola por não se enquadrar no sistema escolar formal. Ele era diferente, ele aprendia de forma diferente das outras crianças. E nós sabemos muito bem que a escola formal, principalmente naquela época, 1940, 1950, era uma escola tremendamente disciplinadora, castradora e não incluía as diferenças, né? Não respeitava os diferentes, queria padronizar. Hoje nós também vemos ainda isso, mas com menos intensidade. Então, essas pesquisas da Carol, elas mostraram o quanto esse mindset, né, e foi ela que classificou o mindset de crescimento, mindset flexo, influencia no alto desempenho, então, dos estudantes e das pessoas em geral, né, na vida em geral, profissional em geral. A pergunta que ela se fazia é por que os alunos mais inteligentes não são os mais bem-sucedidos na vida? E para responder essa questão, ela montou uma série de jogos com desafios que iam aumentando a intensidade de dificuldade desses desafios e aplicou em várias turmas do ensino fundamental e médio para estudar o comportamento e a reação dos estudantes diante das dificuldades. Ela queria ver realmente, né, se comprovar se realmente aqueles estudantes com um QI maior, que tinham uma pontuação maior no teste de inteligência, se eles realmente eram aqueles que tinham um comportamento de desistir das dificuldades ou não, se essa teoria era verdadeira. E, surpreendentemente, ela detectou mesmo pela sua pesquisa que os mais inteligentes não enfrentam os desafios e o fracasso de maneira proativa. As crianças que eram mais inteligentes, elas desistiam diante do primeiro fracasso e não queriam, cada vez que se dificultava o desafio, elas não queriam enfrentar com medo. Depois das entrevistas, né, conversando com esses estudantes, ela percebeu o medo desses estudantes de serem considerados menos dotados, menos inteligentes, e da reação também dos familiares e dos pais, que tinham uma cobrança muito grande em relação ao desempenho deles na escola.
Então, vejam que confirma-se aquele quadro, né, dos dois tipos de mindset fixo, né, e o quanto isso pode afetar o desempenho, então, das atividades. É possível mudar o nosso mindset? Então, uma notícia boa é que sim, que é possível, né? Mas para a gente mudar o mindset, a gente primeiro precisa identificar qual é o nosso mindset. E como é que a gente identifica esse mindset? Bom, existem ferramentas que questionários e ferramentas que medem esse nosso, identificam esse mindset. Mas podemos detectar ficando atentos a determinadas reações nossas em relação às dificuldades. Como que nós reagimos em relação a uma dificuldade? Quando essa dificuldade parece muito grande, o que a gente faz? A gente desiste ou a gente enfrenta essa dificuldade? Ou nós damos desculpas para nós próprios para não enfrentarmos essa dificuldade e esse desafio? Né? É importante lembrar, né, de que o treinamento constante é o que nos faz superar limites. Então, repetir para você mesma, quando você está diante de um desafio e quer recuar, é lembrar disso, que é esse treinamento e que é uma grande oportunidade de crescimento aquela dificuldade. Não tenha medo do erro. Né? Cultive a persistência, a resiliência. Não desista. Desistir nunca. Ok? Então, várias dicas aí foram colocadas lá no Facebook, você pode nos acompanhar lá na nossa página, Me Orienta Academy, né? E você vai ver lá algumas dicas para você identificar o seu mindset. Para ser bem-sucedido, além de ter um mindset de crescimento, o que mais é importante saber? É importante saber aonde você quer chegar. Onde é que você quer chegar? Qual é o seu propósito de vida? Você já se perguntou quem você deseja ser? Qual legado você deseja? Como você deseja ser lembrado depois que você se for desta vida? Você sabe por que está fazendo pós-graduação? O que eu verifiquei ao longo desses mais de 30 anos orientando estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação? Muitos estudantes de pós-graduação, às vezes, continuam na academia por falta de oportunidade de emprego, então ficam lá se qualificando. A bolsa de mestrado, de doutorado, não é uma bolsa boa, né? Que o estudante ainda consegue se manter. Então, às vezes, pelo recurso financeiro, por não encontrar oportunidade de trabalho na sua área, e aí preferem ficar se qualificando na universidade. Isso não é ruim, né? Mas é importante não só ficar lá se qualificando devido a isso, mas escolher uma área que realmente esteja alinhado. Essa qualificação, ela tem que estar alinhada com o teu propósito de vida. Por isso que é importante você saber antes onde você quer chegar. Sabe aquela história da Alice do País das Maravilhas e do diálogo dela com o gato? E que ela chega e pergunta para o gato: para onde vai esse caminho? E aí o gato pergunta para ela assim: mas onde você quer ir? Para onde você vai? E ela bate de ombros assim: qualquer lugar. E ele diz para ela assim: bom, se qualquer lugar, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é? Então é bem isso. Se a gente não sabe para onde vai, se a gente fica deixando a vida nos levar, nós podemos fazer escolhas erradas, perder tempo na nossa vida, né? Ou não chegar a lugar nenhum. Então é importante que você saiba qual é o seu objetivo com a pós-graduação. O que você quer? O que você pretende? É apenas para uma promoção no trabalho, onde você é uma promoção no trabalho que você executa atualmente? É porque você precisa da sua bolsa? Ou é porque você quer se qualificar para se tornar um professor universitário? Ou você quer se qualificar para abrir uma empresa ou trabalhar conseguir competir no mercado de trabalho? Qual é o seu objetivo com esse pós-graduação? A pesquisa que você está realizando, ela está alinhada com o seu objetivo maior? Vejam que como que o mindset afeta, então, esse nosso desempenho. Tudo isso que nós falamos aqui já dá para você responder essa questão, você já deve saber a resposta, né? Se você tem um mindset fixo, você deixa de aproveitar as oportunidades que surgem por medo de fracassar. Então, muitas oportunidades, eu tive, né, oportunidades na minha vida que eu deixei passar exatamente por
por eu não ter clareza, assim, de até onde eu queria chegar na minha profissão, na minha vida. Não ter um propósito de vida bem alinhado, assim, com aquilo que eu desejava. Então, o fracasso o derruba, porque você vê o erro e o fracasso como um atestado de burrice. Então, a escola, ela reforça muito essa questão do erro, né? Do medo do erro, medo de errar, porque a escola pune o erro. É algo que a gente precisa avançar na avaliação e fazer uma avaliação menos punitiva na escola, mas infelizmente ainda não chegamos nesse ponto, né? Então, é preciso que a gente fique atento de não deixar o fracasso nos derrubar e entender a avaliação e a nota baixa, né, a crítica ao nosso trabalho como uma oportunidade de direcionar rumos e de escolher outras estratégias mais adequadas para a resolução daquela problemática, daquele problema que estamos enfrentando. Então, diante do medo de fracassar, você não desista, né? Não vai fazer como muitos que acabam desistindo, tá? Então, veja, se você tiver o teu objetivo bem alinhado, né, souber reconhecer o seu mindset, modificar o seu mindset em momentos que ele é flexível, transformar ele em um mindset de crescimento, porque o mindset ele não é sempre flexível ou sempre de crescimento. Nós, em determinadas situações, temos um mindset de crescimento, outras a gente se comporta com mindset fixo. Então, identificar isso é muito importante para você que deseja fazer uma pesquisa, porque a pesquisa lida com a incerteza. Nós não temos respostas certas e verdades únicas. Então, para que a gente consiga lidar com as incertezas e ter a mente aberta para uma investigação, é preciso ter um mindset de crescimento, ok? Então, eu quero convidar vocês para visitarem a nossa página, né, meorientaacademy.com.br. Enviem aqui, nós temos o espaço para comentários, comentem essa aula se vocês gostaram ou não, né? Deem um legal, um joia aí, né? E dialoguem comigo a respeito de que temáticas que vocês gostariam que eu abordasse nos próximos vídeos. Visitem o nosso Facebook lá, Me Orienta Academy. Aqui eu deixo também o meu celular e meu WhatsApp, 53999725533, caso vocês queiram saber mais a respeito do Me Orienta Academy e do que nós oferecemos. Eu vou deixar aqui abaixo para vocês baixarem um PDF com o conteúdo dessa apresentação. E também estou deixando aqui um e-book de presente para vocês, por terem ficado todo esse tempo aqui me ouvindo. Né? É um e-book que ensina como superar a síndrome do papel em branco, que afeta muitos estudantes de pós-graduação quando travam na escrita. Então, aqui tem um método puzzle que eu criei para que você escreva de maneira prazerosa e desbloqueie essa síndrome, ok? Então, baixe aqui o seu e-book, assim você vai nos enviar o seu e-mail e entrará numa lista VIP, e você estará recebendo os nossos conteúdos em primeira mão, né? E será este o nosso ponto de contato. Se você deseja manter contato conosco, faça isso agora, ok? Ok, muito obrigada, então. Tchau para vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye, pessoal.